Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-la em mais um programa Bíblia Fácil. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, onde foi construído um santuário cenográfico, tentando reproduzir um pouquinho daquilo que a Bíblia ensina para nós de como era o santuário. Estamos aqui com os nossos convidados no pátio do santuário. Você tem aqui uma pia com água, um altar de holocausto. Aqui atrás de mim você tem a tenda da congregação ou tabernáculo, que era separada em dois compartimentos, Santo e Santíssimo. E estamos olhando para a Bíblia para descobrir o que ela nos ensina a respeito do santuário. Por isso você é muito bem-vindo a esse estudo. Agora, se você quiser aprender mais sobre esse tema através de um DVD que nós preparamos lá em Israel, eu tenho aqui para dar de presente para você. É um presente mesmo. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. O nosso número é 12 98100 1425. Diga assim, eu quero o DVD. E vai chegar para você um formulário para você preencher, aí mesmo no seu celular, e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa. Em horário comercial, você pode ligar para a gente no 12 21 27 3121. Vai ter uma equipe aqui pronta para atender a sua chamada e enviamos para a sua casa através dos correios. Ou se você está aí navegando na internet, você pode acessar o site do programa, novotempo.com/Bíblia Fácil. Aí lá você vai encontrar esta imagem, clica nela, vai abrir um formulário, você preenche com os seus dados postais e nós enviamos para a sua casa. Nesse mesmo site, novotempo.com/Bíblia Fácil, você vai encontrar todos os programas das outras temporadas. O programa de semana passada, retrasada, você pode rever a hora que você quiser o programa Bíblia Fácil a respeito do santuário ou outras temáticas que nós já abordamos aqui, tá bem? Fica aí então o convite para você se juntar a nós no estudo da Bíblia. Quero convidar você, então, a tomar a sua Bíblia e agora, junto com os nossos amigos aqui no estúdio, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito do santuário. Tema de hoje, o Evangelho em símbolos. O Evangelho em símbolos. O santuário e tudo o que ele representava apontava para Cristo e seu ministério. Era um Evangelho em símbolos. E nós vamos entender melhor esse assunto hoje. Mas antes de abrir o livro sagrado, nós queremos orar mais uma vez pedindo a bênção de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco aqui com os amigos no estúdio da Novo Tempo e agora com todos os nossos telespectadores que de casa nos assistem, que eles possam também participar das ricas bênçãos dos céus e que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto tão importante na Bíblia, o santuário. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Já estamos todos prontos, todo mundo aqui com a sua Bíblia na mão, né? Como você sabe, nessa temporada nós temos representantes do Paraná, representantes do Espírito Santo, de Pernambuco e de São Paulo. Esses são os 4 estados que nós temos representação nesse time que está conosco aqui por esses dias, estudando a respeito do santuário. Vimos já aqui também que o santuário que existe no céu é o santuário, é o local onde Deus mora. Lembra que a gente estudou sobre isso aqui? O santuário celestial? Há um santuário no céu. Esse santuário é a casa de Deus, é a habitação dele. Também um local de louvor e adoração. Agora, nesse santuário surgiu o pecado. E o pecado que surgiu no santuário veio para o planeta Terra. Contaminou também nossos pais e eu e você, por causa do pecado de Adão, nascemos com tendência pecaminosa.
Nós chamamos essa tendência de natureza pecaminosa. Quer dizer, nós não, né? A Bíblia. É Paulo quem chama assim, né? Essa natureza pecaminosa, essa tendência que nós temos para o mal. E Deus, então, mandou que Moisés construísse um santuário na terra, para que através desse santuário o evangelho pudesse ser pregado e a esperança de salvação pudesse ser levada a todos os seres humanos. E nós lemos semana passada esse texto aqui, Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o santuário foi construído aqui na terra para que Deus viesse morar com seu povo, porque Deus nunca quis separar-se de seu povo. Quando ele expulsou Adão e Eva do jardim, Deus não deixou que o homem morresse lá fora sozinho. Não, Deus sai também do jardim e vai acampar com o homem. Deus vai fazer um santuário. Por isso ele veio morar conosco. Você entende muito bem o que está acontecendo aqui? Deus veio atrás do homem. Não é nós que vamos atrás de Deus. É Ele que vem em nosso encontro, Ele que vem em nossa busca, né? Deus é aquele Deus que sempre vem. Agora, esse santuário terrestre, ele foi construído segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte. E o modelo que Moisés viu no monte, certamente foi o santuário celestial. Porque lá Moisés viu toda a forma como o santuário terrestre deveria ser construído. E esse santuário, tudo o que acontecia nele, apontava para um Messias vindouro, para um sacrifício que um dia seria feito em favor da humanidade, para que o preço do pecado de Adão e Eva fosse pago e para que a maldição da morte não nos alcançasse. Então, tudo no santuário apontava para Jesus. Por isso que hoje vamos estudar sobre o Evangelho em símbolos, porque tanto o santuário lá no deserto, quanto o templo que Salomão construiu, era o Evangelho em símbolos. E através dos símbolos, o povo de Deus conhecia a mensagem da salvação. Então vamos ao tema de hoje, o Evangelho em símbolos. Para introduzir, eu queria relembrar para você o que eu já disse aqui em outro programa. Há uma relação estrutural e funcional entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Uma relação estrutural e funcional. Qual é a relação estrutural entre o terrestre e o celestial? João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Com esta declaração, Jesus se apresentou no Evangelho como sendo o quê? A água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na pia você tinha água e no Evangelho Jesus é a água da vida. Está lembrado de João capítulo 4? Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana lá junto ao poço de Jacó? Jesus disse assim: mulher, aquele que beber da água desse poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E ela entendeu que beber da água, espiritualmente falando, era ter comunhão com Cristo. Então a pia com água, ela apontava para Jesus, como a água da vida. Ela também tem um segundo simbolismo que nós podemos aplicar. Já que o santuário, ou melhor, o sacerdote, aqui se lavava antes de começar a oficiar, esta pia com água era usada para um ritual ou simbolismo de purificação. O sacerdote tinha que se purificar antes de começar a oficiar. Qual é o rito cristão que envolve água e que fala a respeito de purificação? O batismo. Então a pia simboliza Jesus como a água da vida, mas ela também é um simbolismo do batismo, porque é através das águas do batismo que nós temos os nossos pecados perdoados.
Agora, o evangelho em símbolo continua. E o altar de holocausto que está aqui à minha frente? Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Se aqueles animais que morriam no santuário, cujo corpo era colocado sobre o altar de holocausto e aqui era queimado, se esses animais traziam de certa forma purificação e santificação, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Então esse altar de holocausto, onde os animais eram mortos e queimados, aponta para o Calvário, onde Cristo daria sua vida por nós. É por isso que João Batista, lá em João 1,29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque ele morre como Cordeiro. Então, o altar de holocausto, que simbolizava a morte dos animais, ou era usado para queimar o corpo dos animais, aonde o sangue era derramado à base do altar, ele aponta para o local onde Cristo daria a sua vida. E tem mais um detalhe interessante. Cristo morreria uma única vez por todos nós. Os animais morriam todos os dias, e todos os animais que morriam no santuário apontavam para Jesus, que morreria uma única vez. E o seu sangue seria derramado para perdoar os nossos pecados e nos dar esperança de vida eterna. Então, o altar de holocausto, ele nos fala a respeito do sacrifício de Cristo, da cruz e da morte, porque foi através do seu sangue, do sangue de Cristo, que nós temos vida eterna. Se nós entrarmos para o santuário, agora na tenda, onde estava o Santo e o Santíssimo, o primeiro móvel que nós encontramos à direita era a mesa com os 12 pães da proposição. Agora em João capítulo 6, 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o quê? O pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então aqueles pães da proposição, que eram 12, eles representavam as 12 tribos de Israel. Mas quem também esses pães representavam? Jesus, o pão da vida. E quando ele vai dizer em João 6,5 para os judeus: eu sou o pão da vida, eles entenderam muito bem que ele estava fazendo uma alusão aos pães que haviam lá no santuário. Eu sou o pão que alimenta o mundo. Você percebe como todos os móveis no santuário apontavam para Cristo e Jesus aplica a si mesmo o cumprimento desses simbolismos? À esquerda de quem entrava no santo, o primeiro compartimento, estava o candelabro. E em João 8,12, Jesus diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se o candelabro providenciava a luz para iluminar a tenda, esta luz representava também Cristo, a luz do mundo, que veio para iluminar o nosso caminho de volta para Deus. Eu sou a luz da vida, disse Jesus. À frente, antes do véu que separava o Santo do Santíssimo, estava um altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso aromático. Apocalipse 5,8 diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Então, quando o sacerdote queimava o incenso, eu expliquei isso, a fumaça do incenso subia pela cortina e entrava no Santíssimo, simbolizando as nossas orações que vão até Deus. Agora, olha o que diz João 14:13. Jesus faz para mim e para você uma promessa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós pedimos a Deus em nome de Cristo, Ele fará. Por quê? Porque a nossa oração, ela só pode chegar até Deus se ela for feita em nome de Jesus. Então, assim como a fumaça do incenso, queimada no compartimento santo, passava pela cortina e ia até o Santíssimo, a presença de Deus, isso apontava para as orações dos santos. E quando nós oramos em nome de Cristo, é aí que a nossa oração é atendida. Só através do sangue de Cristo. Miriel, pois não, amiga? Pastor, tanto no começo, no Velho Testamento como no Novo, a gente vê a presença de Jesus. Então, Jesus sempre estava ao lado de Deus, mesmo no tempo do Velho Testamento, no tempo de Abraão, no começo da criação. Ele sempre estava ao lado de Deus, só que ele não era atuante tão de forma ativa igual ele é no Novo Testamento. Seria isso mesmo? A diferença básica é que você tem o Cristo no Antigo Testamento, é o Cristo pré-encarnado. No Novo Testamento, é o Cristo encarnado. Quando Jesus nasce de Maria, está acontecendo ali o mistério da encarnação. Deus se fez homem. Então, no Antigo Testamento, você tem a atuação de Cristo. Ele é o anjo do Senhor, chamado também de anjo do Senhor no Antigo Testamento. Ele é chamado também de Miguel. É ele que vem falar com os patriarcas e profetas. Então, o Deus que conversou ali com os profetas do Antigo Testamento era o próprio Cristo, pré-encarnado. E o Espírito Santo? Também estava lá. Lembra que em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra por ele era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito estava antes da criação, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles são eternos. Tudo que um é, o outro é. Eles são onipresentes, onipotentes e oniscientes. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito. A atuação de Cristo no Antigo Testamento é o Cristo pré-encarnado. E a atuação do Espírito? Ele vinha para capacitar pessoas para missões específicas. Ele vinha para ungir reis, ou para que os reis governassem bem. Inclusive, na construção do próprio tabernáculo, a Bíblia diz que o Espírito capacitou 2 homens, Oalel e Oalibe. Aoliel e Oalibe. E esses 2 homens foram responsáveis por todas as pinturas, todos os bordados que havia no santuário. O Espírito Santo os capacitou. Então, você tem a ação do Espírito no Antigo Testamento, só que ela é mais de fora para dentro. E a partir da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, o Espírito passa a atuar mais de dentro para fora. Mas eles sempre atuaram. Ok? Sim, minha amiga. Pois não? Baseado nisso, como Deus se apresenta no santuário celeste? Nós cremos na Trindade. Como ele se apresenta? Tânia, né? Tânia, Deus Pai está onde hoje? Nós entendemos que no seu trono, no santuário. Aonde está o Filho? À direita de Deus Pai. Onde está o Espírito? Aqui na terra, com todos nós. Porque Jesus falou assim, se eu não for, o Espírito não virá. Mas Deus...
Usa o microfone, por favor. Mas Deus, Jesus, o Filho, ele é um ser que se encarnou e foi levado aos céus. Aham. Deus, como ele se apresenta? Ele é um ser, ele é uma luz. Como Deus se apresenta? Nós No não, santuário. nós não sabemos exatamente como Deus é, porque jamais alguém viu Deus. Mas em Cristo nós temos um reflexo do Pai. Então, Cristo é o único ser da divindade que é Deus homem. Porque o Pai não é Deus homem e o Espírito também não é Deus homem. Porque quem se encarnou foi o Filho. Só que Deus, ele é um ser, assim como o Espírito também é. Ele não é uma força ativa, não é uma poeira cósmica, não é uma luz, é um ser. E esse ser, ele de alguma forma se parece com a gente. Por que nós sabemos disso? Porque lá em Gênesis 1, 26, Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então de alguma forma ele se parece conosco. Então, quando eu penso em Cristo, quando eu penso em Deus Pai ou no Espírito, eu penso num ser santo, majestoso, mas que fisicamente é parecido conosco. Por quê? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Agora, o que tem que ficar claro para todos nós e para você que nos assiste em casa, é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são três pessoas distintas. Não é um Deus que se manifesta de três formas, não. São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são distintos um do outro. Só que tudo que Deus Pai é, Deus Filho é e Deus Espírito também é. A Bíblia aplica os mesmos atributos de Deus a Cristo e ao Espírito Santo. Se a Bíblia diz que Deus é eterno, Cristo também é eterno e o Espírito é eterno. Se Deus é santo, a Bíblia diz que Jesus é santo, que o Espírito é santo. Então, tudo que Deus Pai é, Deus Filho é e Deus Espírito é. Agora, em função do plano da salvação, eles assumem uma hierarquia funcional. Nessa hierarquia, o Pai é quem envia, o Filho é o enviado e o Espírito é o Consolador. Então, em relação ao plano da salvação, há uma hierarquia na divindade, mas é uma hierarquia funcional, onde cada um voluntariamente assume um papel dentro do escopo da salvação do ser humano. Pedro. Nisso, podemos dizer que Deus tentou provar que encarnando Cristo, seria uma forma de mostrar que Cristo é ou não um segundo Adão, já que fez Adão para ser perfeito, para não pecar, e Adão pecou. Talvez um desafio, quem sabe, eu vou provar que o homem tem condição de nascer carne e não pecar, como foi o caso de Cristo. Seria um segundo Adão? Claro, Paulo é quem faz essa analogia. Paulo é quem chama Cristo segundo Adão. E ele diz, se no primeiro Adão todos nós nos tornamos pecadores, no segundo Adão todos nós podemos ser santos. Se por causa do primeiro Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, agora através do segundo Adão nós podemos ter vida eterna. E você tocou num ponto muito interessante da teologia. Quando Cristo veio a essa terra e não pecou, ao longo dos 33 anos de vida, ele veio provar que Adão e Eva não precisavam ter pecado. E por que ele provou isso? Porque Adão e Eva não tinham tendência para o pecado. Eles foram criados santos. Então, Cristo prova no seu ministério, na sua vida sem pecado, que Adão e Eva não precisavam ter pecado. Esse é um ponto muito importante da cristologia. Entender a natureza humana de Cristo nos faz compreender melhor o plano da salvação, a malignidade do pecado
e a abundante graça de Deus que foi provida para a minha e para a sua salvação. Em Cristo nós temos vida eterna. Finalmente, chegamos ao último móvel, a Arca da Aliança, dentro do segundo compartimento, chamado Santíssimo ou Santo dos Santos. O que é que ele simboliza? Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus falou assim: faça um santuário, esse santuário vai ter 2 compartimentos, no segundo compartimento vocês construam uma arca, a arca tem que ser de madeira de acácia, ela tem que ser revestida de ouro, vocês façam depois uma tampa de ouro e coloquem sobre ela, vocês façam a escultura de 2 querubins em cima da tampa de ouro e ali, em cima do propiciatório, entre os 2 querubins, eu vou aparecer a ti. E o fato de Deus aparecer entre esses 2 querubins, a glória de Deus que ali se manifestava, nós chamamos essa glória de Shekinah. Então, Shekinah era a glória da presença de Deus que se manifestava em cima do propiciatório. O que é propiciatório? A tampa da arca. Você tinha a arca da aliança e em cima da arca o propiciatório, a tampa da arca. É isso que está em Êxodo 25, 22. Agora, olha o que Paulo diz. Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, vai e diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como o quê? Propiciação. Propiciação. Mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo está dizendo de que Deus propôs que através do sangue de Cristo, que foi derramado como propiciação, e então Paulo vai usar nos seus escritos uma palavrinha grega chamada hilasterion. O que é esse hilasterion? É a propiciação ou propiciatório, é a tampa da arca. Então Paulo aplica a tampa da arca ao próprio Cristo. Por quê? Porque entre a lei de Deus que está dentro da arca, que nós quebramos, e o Deus Santo que se manifesta entre os querubins, você tem a tampa, o propiciatório. E quem é aquele que se interpõe entre você e Deus? Não se interpõe para afastar, mas se coloca para unir o pecador a Deus. Cristo. Por isso ele é o propiciatório. E o seu sangue foi derramado como propiciação. Porque ele, sendo Deus homem, com o seu braço divino, ele pega o braço de Deus. E com o seu braço humano, ele segura a mão do pecador. Ele une mais uma vez criatura ao Criador. Isso só ele pode fazer, porque só ele é Deus homem. Nós iremos para um breve intervalo. E assim que voltarmos, nós temos aqui já uma pergunta, mas vamos continuar entendendo a respeito do Evangelho em símbolos, através do santuário e dos seus serviços. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o Evangelho em símbolos. Quer aprender mais desse assunto? Eu tenho aqui em minhas mãos um DVD que nós gravamos lá em Israel, com todos os temas que nós abordamos aqui no programa Bíblia Fácil. Vou mostrar para você aqui. Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Você pode telefonar para nós aqui na Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 3121, em horário comercial.
você pode mandar a sua mensagem de WhatsApp agora para o nosso número 12981001425 e nós vamos responder para você, enviando um link para você fazer um breve cadastro, dando os seus dados postais e nós mandaremos esse DVD para você. Ou, se você preferir, acesse a internet no nosso site. Você consegue pedir também por lá, novotempo.com/Bíblia Fácil. Então, você escolhe a maneira de pedir esse material. E eu quero agradecer mais uma vez aos Anjos da Esperança, que têm nos apoiado grandemente nesse ministério e tem permitido que a Novo Tempo continue distribuindo estudos da Bíblia para todos que desejam, tá bem? Terminando o primeiro bloco, tínhamos aqui uma pergunta, meu amigo Luiz Carlos. Pois não? Sim, pastor, nós estamos estudando a Arca da Aliança e mostra ali os dois querubins. Aham. E que explicação o senhor daria para nós com relação, eu vejo ali, parece, é uma imagem, é uma escultura aquilo ali, né? Dos dois querubins. E no Êxodo 20, no Decálogo aqui, o segundo mandamento está dizendo que não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus e nem na terra. Continua o texto. Nem nas águas e nem debaixo da terra. Não adorarás e nem lhes farás culto, porque eu sou o seu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Até aí está bem. Até a terceira geração. Não façam a imagem, não as adorarás, nem lhes darás culto. Quando o povo de Israel, imitando os egípcios e outros povos, erigiam imagens dos deuses pagãos e adoravam esses deuses, eles estavam incorrendo nesse pecado. Agora, quando Deus manda construir querubins de ouro sobre o propiciatório, ou quando Ele manda bordar na cortina do santuário imagens de querubins, em momento algum você vai ter uma orientação para que os israelitas venerem, adorem ou se curvem diante dessas imagens. O problema está na adoração que é dada ao ídolo. Se cria uma imagem, se faz um ídolo para se adorá-lo. Então veja, Cristo é representado como propiciatório, aquele que está entre nós e o Pai para nos unir, não separar, para nos unir. É aquele que nos liga de volta aos céus. Então, a pia apresentava para Jesus, o altar de holocausto apontava para Cristo, a mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, tudo apontava para Jesus. Isto era o evangelho em símbolos para o povo de Israel. E quando eles tinham conhecimento de todos esses móveis, de todos esses simbolismos, eles estavam aprendendo a respeito de como Deus salva. Agora, além da relação estrutural, ou seja, a estrutura se relaciona com o santuário celestial, aponta para Cristo, havia também uma relação funcional, ou seja, as cerimônias que acontecem no santuário era a forma que Deus tinha para evangelizar o povo. E quais eram as cerimônias que aqui aconteciam? Quem é que realizava essas cerimônias? Então, nós tínhamos, dois compartimentos e neles duas pessoas oficiavam. No pátio e no santo oficiava o sacerdote e no santíssimo oficiava o sumo sacerdote. E isto era o evangelho para o povo de Israel. Eles entendiam a obra de Deus através destas cerimônias e desses rituais. Não só através desses rituais, porque semana que vem nós vamos estudar sobre as festas em Israel. E você vai descobrir que o povo de Israel celebrava ao longo do ano 7 festas. E estas festas também apontavam para o ministério de Cristo. Semana que vem vamos começar o estudo das festas. Mas por hoje,
vamos entender primeiro o papel do sacerdote. Lá no santuário em Israel, você tinha o serviço diário, rituais diários, e você tinha o serviço anual, ou ritual anual. O que é que acontecia no serviço diário? Ele começava no pátio e terminava no primeiro compartimento, o santo, era realizado pelo sacerdote e apontava para o perdão do povo. Então, este ritual diário, onde o pecador precisa do sacerdote para confessar o seu pecado, para que ele entre e vá perto da Shekinah, ele precisa do sacerdote. E esse ministério sacerdotal apontava para quê? Para Cristo, que seria o elo de ligação nossa com Deus. Então, você tem no ritual diário a exemplificação do ministério de Cristo. E no ritual anual, ele acontecia no compartimento santíssimo, era realizado pelo sumo sacerdote e era o dia de juízo para Israel. E para que apontava esse ritual anual? Apontava para Cristo, que um dia assumiria as funções sumos sacerdotais e começaria o juízo. Então, o povo de Israel entendia o Evangelho através de toda essa simbologia. Então, o santuário tornou-se também um local de julgamento. E isso aplicado ao ministério de Cristo. Miriel, pois não? Pastor, como que funciona? Como que se dá a misericórdia de Deus? Porque a gente lê na Bíblia que Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós, para nos livrar da ira de Deus. E então nós temos que recorrer a Ele para Ele nos livrar dessa ira. Mas assim, nós precisamos amar Deus, sabemos que Ele nos ama, mas também sabemos que Ele vai nos julgar. E então como que a salvação se dá perante isso, sabe? É uma coisa que eu queria entender. A sua pergunta é boa porque ela levanta uma questão. O juízo de Deus é bom ou é mau? Ele é justo. É. O juízo é a favor nosso ou é contra nós? Essa é uma questão que tem que ser esclarecida. E quando você estuda o tema do juízo, especificamente no livro de Daniel, você descobre que o juízo na Bíblia sempre é a favor dos santos. Então, o juízo que Deus opera não é para condenar os salvos, mas é para libertar os salvos. Lá em Israel, no dia da expiação, e que dia era esse? Era uma vez por ano. Era o 10º dia do 7º mês. O 7º mês do calendário judaico era o mês de Tishri. Então, no 10º dia do mês de Tishri, era quando o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo para fazer a purificação do santuário e era o juízo para o povo de Israel. O povo de Israel, naquele dia, era um dia de feriado. Ninguém trabalhava. Todo mundo tinha que ficar em contrição. Por quê? Porque o sumo sacerdote iria entrar no Santíssimo. Mas aqueles que haviam ao longo do ano confessado o seu pecado e levado sua oferta até o santuário, eles estavam como agora? Felizes. Por quê? Porque hoje vai ser o dia em que o sumo sacerdote vai apagar o meu registro de pecado. Eu fui perdoado, mas o meu registro foi para o santuário. Mas no dia da expiação, o registro vai ser apagado. Hoje é o dia em que o sumo sacerdote vai na presença de Deus por mim. E já que eu confessei o meu pecado e matei todos os animais que a lei pedia, eu estou confiante de que eu serei perdoado e aceito por Deus. Tanto é que quando terminava o ritual da expiação, o sumo sacerdote saía do santuário, abençoava o povo de Israel, e o que acontecia agora? Uma festa, que durava quantos dias? 7 dias. Então, depois do juízo, vinha a festa dos tabernáculos,
E ela durava 7 dias. Por quê? Porque era uma ocasião de regozijo. Então hoje eu confesso o meu pecado a Deus e eu confesso em nome de Cristo, que é meu advogado. Uma vez que eu confessei, eu estou salvo em Cristo. E o juízo que vai acontecer no céu? Ele vai acontecer. Para quê? Simplesmente para constatar que eu pedi perdão dos meus pecados, que Cristo é o meu advogado e que eu serei declarado nesse juízo salvo, eternamente salvo. Pastor, se no Antigo Testamento ele já falava que Jesus viria, né, se sacrificar pelos nossos pecados, então por que Deus deixou esse tempo que os animais morreram, derramaram seu sangue por nós, no lugar de Jesus, e não colocou Jesus já lá no início? Antes que o Cristo viesse, o Messias viesse, o caminho tinha que ser preparado para a vinda do Messias. Então, qual era o plano de Deus? Eu vou escolher um povo, vou dar a eles o meu evangelho, os meus oráculos, as minhas verdades, e esse povo vai difundir esses oráculos por toda a terra. E o conhecimento do Senhor, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Então Deus foi escolher Israel e disse: eu vou colocar vocês na encruzilhada do mundo, na Palestina, e dali vocês vão evangelizar todos os povos. Quando todos os povos aprenderem a respeito do Deus verdadeiro e do Messias Salvador, o Messias virá. Apenas para quê? Para concluir uma obra que o povo já começou de pregar o Evangelho. E então Jesus viria, de acordo com o plano da salvação, para morrer por nós. Agora, esse povo que Deus escolheu, o que eles fizeram? Rebelião, 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 rebelião. E o tempo foi passando e o terreno não foi preparado. Até que Deus teve que permitir que eles fossem novamente para cativeiro. Foram para a Babilônia, passaram 70 anos. Quando eles voltaram, eles reconstruíram o templo, aconteceu uma reforma, o tempo foi passando e aí veio João Batista. E o que fez João Batista? Preparou o caminho do Senhor. Aí então veio o Messias. Então Deus tem um calendário e Ele está seguindo esse calendário. É por isso que Jesus não veio antes. Se todo dia está havendo consequências do mal, se todo dia inocente sofre, inocente morre, por que Jesus não voltou logo? Por que Jesus não volta hoje? Porque Deus tem um calendário. E nesse calendário, Ele pensou em você, Ana. Porque se Ele tivesse voltado, quem sabe há 60 anos atrás, há 50 anos atrás, quem sabe você não iria para o céu. Quem sabe você não teria nem nascido. Ele pensou em você. Ele pensa em todos nós. Então esse calendário foi estabelecido pensando no ser humano. É por isso que Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua volta, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então hoje nós conhecemos a história do Calvário. Nós sabemos que Cristo se encarnou, que Cristo viveu 33 anos aqui na terra, que Cristo foi crucificado, que Cristo foi assunto aos céus. Nós sabemos, mas o povo de Israel não sabia disso. E como é que eles aprendiam sobre isso? O santuário. Os rituais do santuário. O evangelho em símbolos. Era assim que eles aprendiam de Cristo. E a gente percebe então que Jesus viria para cumprir os papéis de sacerdote no lugar santo, ao interceder por nós, e viria também para cumprir o papel de sumo sacerdote no lugar santíssimo, ao executar juízo. Então, não só os móveis do santuário apontavam para Cristo, mas também as cerimônias que aqui aconteciam. E eu volto a lembrar vocês mais uma vez,
O santuário celestial foi um modelo para o terrestre. E os serviços do santuário terrestre apontavam para o que aconteceria no santuário celestial, quando Cristo iria, após sua morte, desempenhar as funções sacerdotais e sumos sacerdotais. Então, esse tema, ele tem a ver com a minha salvação e com a sua. Você percebe quão importante é o tema do santuário? Mas por que nunca me ensinaram isso? Por que nunca a minha igreja abriu a Bíblia e me mostrou essas verdades? Às vezes por desconhecimento, às vezes por omissão. Mas que bom que você está aqui, porque a gente está aqui para aprender a palavra. E é isso que a palavra ensina. Agora, em cada passo que nós dermos aqui, nos nossos estudos, você vai ser confrontado sempre com uma pergunta. Você vai ficar com o que você aprendeu até aqui, talvez de fontes de tradição, talvez porque alguém pensou e inventou, ou você vai ficar com um claro, assim diz o Senhor. Essa é uma escolha sua. Então você vai ter que escolher. Eu vou continuar praticando as coisas que eu sempre pratiquei até aqui? Vou continuar sendo a mesma pessoa? Ou a partir de hoje eu vou acreditar nesse livro e vou viver tudo que ele ensina para mim? É uma escolha que cada um vai ter que fazer. E ninguém pode forçar você a nada, porque finalmente você é um ser livre. Você tem liberdade de escolha. Deus dotou você com isso. Meus amigos, só há um meio de salvação. Cristo, tipificado pelos móveis do santuário e pelos serviços do santuário. Quer ser salvo? Só tem um caminho, Cristo. Você precisa de alguma bênção? Só tem um caminho, Cristo. Por que ninguém mais pode ajudar você? Porque ninguém mais morreu por você. Porque ninguém mais, além de Cristo, está no santuário, nesse exato momento. Só Ele está lá. E sabe o que o diabo faz? Ele começa a colocar um monte de gente para ocupar o lugar de Cristo. Um monte de santo, um monte de mediador, um monte de líder religioso. Porque tem gente que diz por aí que se não for através do líder religioso, ele nem se salva. Como? É só através de Cristo. Por isso, enquanto Wesley cantar para nós mais uma vez, eu queria que você pensasse. Cristo é um ser real para mim? Ele já é o Salvador da minha vida? Só a Ele eu dou a minha glória, o meu louvor? O meu coração está dividido ou o meu coração é exclusivamente dele? Porque só Ele salva. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Pra onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor.
e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar, vou confiar. Obrigado, Wesley. Só Deus pode ver a ordem nesse caos. Pode ser que a minha vida esteja uma confusão, uma bagunça. Pode ser que eu não tenha compreendido até hoje muitas verdades desse livro. Pode ser que eu esteja andado ou tenha andado longe do Senhor. Mas Deus quer abençoar a todos nós. Quer nos ajudar a compreendermos o Evangelho como quis ajudar o povo de Israel, trazendo um santuário para o meio da nação e explicando com cada móvel, com cada símbolo, com cada serviço, como Deus salva. E finalmente a salvação se restringe a uma pessoa, não se restringe. A salvação depende de uma única e exclusiva pessoa, Jesus Cristo. Só através dele, o Cordeiro de Deus, nós podemos ter vida eterna. Por isso hoje eu e você
precisamos abrir nosso coração para que Jesus seja Senhor. Porque não há outra forma de salvação. O livro de Atos, capítulo 4, diz que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Salvação só em Cristo. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por tão grande salvação que em Cristo nos foi ofertada. Hoje nós queremos abrir o nosso coração e te entregar a nossa vida. Suplicamos que o Senhor nos aceite, assim como estamos, para que um dia sejamos como o Senhor deseja. Tome conta de todos nós. Que a Tua palavra cada dia traga mais luz para a nossa vida e nos ajude em nossa caminhada. Oramos em nome de Cristo. Amém. Além de conhecer o Evangelho através dos móveis e dos rituais do santuário, o povo de Israel também conhecia mais a respeito da obra do Messias e da atuação de Deus na história através das festas. E o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Nós vamos começar a estudá-las a partir de semana que vem. E eu espero você aqui no Bíblia Fácil.